e os espinhos. Dia. Hoje o palestrante da manhã é o Rogério Gonçalves. Ele é do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar. Ele fez curso aqui no Centro Espírita Allan Kardec, estudou também junto com o Emanuel Cristiano, e ele vai fazer a palestra para nós na manhã de domingo de hoje. E antes dele iniciar, eu passar a palavra para ele, eu queria fazer uma prece para que nós possamos entrar em sintonia com o plano espiritual, e logo em seguida ele faz a explanação para nós. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai maior, e rogamos a Deus a assistência espiritual para mais este dia de estudo, mais este dia de aprendizado. Rogamos a Ti, nosso Pai, para que o palestrante da manhã possa ser inspirado, a ponto de trazer aquela informação, aquela palavra que nós estamos necessitando ouvirmos. E que nós, ao sairmos daqui, possamos sairmos daqui um pouco melhor do que quando aqui nós entramos. Contamos com a vossa assistência, meu Pai maior, e com a assistência dos bons espíritos. E que assim seja. Bom dia a todos. Que o nosso bom Mestre Jesus nos acompanhe nessa manhã. Estamos no ano de 1874. Numa destas tardes ensolaradas, tão comuns na pequena Sacramento, na província de Minas Gerais, a sala modesta da família Pereira de Almeida recebe solenemente o moço Hermógenes Ernesto de Araújo, acompanhado de seu pai e de um outro amigo. O pai vinha pedir a mão de Jerônima Pereira de Almeida, então com 14 anos de idade, para o seu filho presente. Jerônima era do tipo franzino e parecia dar-se melhor com o apelido que os familiares lhe arranjaram, Meca. E como era de costume na época, não conhecia o noivo que lhe destinavam. Por isso, através do buraco da fechadura, procurava inteirar-se dos entendimentos que se processavam na sala a seu respeito. Muito pouco conseguia ela ver, mas do pouco notou um moço que ostentava um respeitável bócio. Bócio é o nome que se dá ao aumento da glândula tireoide. No popular, o pomo de Adão, o gogó, ou papo mesmo. Imaginem vocês a angústia da pequena Meca, menina de 14 anos de idade, vendo através de um buraco de fechadura sua vida sendo resolvida, e tudo o que ela conseguia ver era um homem papudo. Os dias que antecederam o matrimônio foram de absoluto pavor para a menina. Em breve, iria conhecer aquele que partilharia de suas dores e de suas alegrias. Finalmente, frente à matriz da freguesia do patrocínio do Santíssimo Sacramento, lhe apresentaram o noivo, e fora um grande momento. O jovem era extremamente simpático, diferente daquele visto pelo buraco da fechadura. Ela havia visto o amigo de Hermógenes. E se soubesse, não teria sofrido tanto. Os olhos dos noivos se cruzaram pela primeira vez, e ambos perceberam o magnetismo da afinidade que os manteria juntos pelos restos de suas vidas. Do casamento de Jerônima, conhecida como Meca, e de Hermógenes, conhecido como Mojico, logo vieram os primeiros filhos, e foram 15 no total. Não percam as contas e reparem os nomes.
A primogênita chamava-se Maria Neomísia, nascida em 8 de julho de 1876. Logo depois veio Eulógio Natal, Eurípides Barçanufo, Venefreda Dermecília, Vatercides Vilon, Arísia Hermeceleia, Odulfo Vardil, Eurídice Milã, Eurice Diltã, Edalides Milã, Edirite Irani, Heródoto, este falecido aos 8 meses de idade, Elite Irani, o Milton Wilson e, finalmente, Vateville Wilman, os 15 filhos do casal. E como nós pudemos notar, são nomes bem pouco comuns, curiosos, para não dizer esquisitos. E que criatividade tinha o seu Mojico, o pai, para pôr nome em filho, imaginem. Quando certa vez lhe perguntaram por que destes nomes tão estranhos, ele assim respondeu: agi assim por cautela. Se um dos meus filhos ficar famoso, os outros não sofrerão por conta disso. Parecia antever que o seu terceiro filho teria grande renome, e mais, se tornaria o grande pioneiro do espiritismo do Brasil. Nasceu em Sacramento, em 1º de maio de 1880, logo no dia do trabalho, e não poderia ser diferente, o menino Eurípides Barçanufo, que anos mais tarde ficaria conhecido como o apóstolo da caridade. Eurípides teve uma infância pobre e laboriosa. Seu Mojico, o pai, era auxiliar de um armazém na estação do Cipó. O menino Eurípides, ainda com 4 anos de idade, ajudava a família tomando conta dos cavalos dos viajantes e carregando suas malas, muitas vezes maiores que o pobre menino. Aos 4 anos, Eurípides era uma criança absolutamente comum, condicionada à ingenuidade própria da idade. Conta-se que, certa feita, brincava com outros meninos na via pública, e ao ver seus companheiros, os amiguinhos, com alguns níqueis, algumas moedas, deixou transparecer o desejo de possuir uma moeda também. Queria comprar um doce na venda. Os outros meninos, sabem como são os meninos nessa idade, maldosamente sugeriram ao pequeno: passe aquele caco de telha na pedra até que fique redondinho e fino como uma moeda. Leve o caco burilado ao vendeiro e compre então o seu doce. E assim fez o menino, enquanto os outros se afastavam sobre risos abafados. E pacientemente, o pequeno Eurípides burilou o pedaço de telha, sabe-se lá por quanto tempo. Em seguida foi à venda. O dono da quitanda, vendo o menino lhe apresentar o caco de telha, sorriu bondosamente, tomou do caco burilado e deu-lhe o doce. De posse do doce, o menino ficara exultante. Os olhos fixos e brilhantes transmitiam o grande sorriso que trazia na face. Já podia comprar doce como os outros meninos. Não passaria mais vontade, pois ele, o pequeno Eurípides, já sabia fazer dinheiro. A situação da família, por outro lado, não progredia. As lutas diárias se faziam cada vez mais intensas. Eurípides crescia malnutrido e, consequentemente, enfermiço. Nessa idade, usava uma camisolinha de tecido grosso, tal como era o costume da época. Dona Meca, sua mãe, fazia esses modelos acrescentando o pequeno bolsinho onde o menino guardava um pedaço de pele de porco e um pedaço de rapadura. O menino chupava e chupava a pele e a guardava de novo. E era assim que o pequeno Eurípides enganava a fome durante todo o dia. E foi a pedido do próprio Eurípides que seu pai o encaminhou à escola primária, onde ele aprendera a ler e a contar rapidamente. Depois que aprendeu a ler, nunca mais deixou a companhia
luminosa dos livros. E Eurípides era aluno dos mais dedicados, destacando-se dos demais a ponto de ser encaminhado à classe adiantada correspondente ao ginásio. Tornara-se rapidamente assistente dos professores, assumindo funções de monitor. Por toda a sua desenvoltura e dedicação, os mestres o colocavam num plano de visível preferência. Era ele quem conduzia a bandeira nacional nas festividades físicas. Era também o orador oficial do educandário em todas as suas solenidades. No Colégio Miranda, aprendeu o francês e o latim, idiomas que manejava com fluência, além da língua portuguesa, matéria em que se tornaria posteriormente proficiente mestre. E Eurípides não se limitava apenas aos estudos e a ajudar ao pai nas tarefas diárias. Quando contava com cerca de 12 a 13 anos de idade, com um grupo de amigos, fundou o Grêmio Dramático Sacramentano, um grêmio dedicado às artes cênicas, ao teatro, e o Grêmio, fundado pelo grupo de amigos, adolescentes ainda, granjeara fama além das fronteiras locais em virtude do brilho de suas apresentações. E, entretanto, como é natural que aconteça em grupos amadores, coisas imprevisíveis aconteciam no palco e o público, ao invés de chorar em uma cena de intensa dramaticidade, ria sem parar. Uma dessas façanhas vale a pena ser contada. Nesta época, os pais não permitiam que as meninas encenassem. Assim, os papéis femininos eram representados por atores, por meninos. Na peça-drama chamada Restauração de Portugal, dirigida por Eurípides Barçanufo, coube a José Rezende da Cunha, então com 14 anos de idade, interpretar o papel de Maria de Vilhena. De lado as tramas políticas, a parte amorosa da peça era das mais simples. Maria de Vilhena amava Álvaro e detestava o conde, que era um seu apaixonado. Essa era a trama romântica. O conde, repudiado por Maria, teria que envenená-la ao final à força. Nos ensaios, tudo correu perfeitamente bem. O texto bem decorado, as marcações perfeitas. No dia do espetáculo inaugural, 2 senhoras da sociedade caracterizaram José Rezende da Cunha como Maria Vilhena, colocando-lhe um espartilho apertadíssimo, cujas pontas de metal das barbatanas lhe machucavam as coxas. Ora, em dado momento, José Rezende teria que cair envenenado. E aquelas pontas de metal terríveis talvez lhe perfurassem as 2 coxas na queda, pensava assim o menino. O conde, então, a peça prosseguiu. O conde tomou-lhe nos braços, fê-lo engolir o veneno, e José e a Maria, nada de morrer. José Rezende e a Maria ficou com medo das pontas de metal e nada de cair morto no chão. A peça prosseguia. E o José cambaleava de um lado, o José cambaleava do outro, mas morrer que é bom, nada. O povo, então, percebendo, começou a rir de mansinho, sorriso no canto da boca ainda, e morrer que é bom, nada. Eurípides, que era o diretor da peça, ali embaixo do palco, ordenava então desesperado: cai Maria! Cai Maria! E José Rezende não caía nunca. Eurípides, então, ordenou com energia: cai Maria! Cai Maria! Cai logo! E com muito jeito, mas com muito jeito mesmo, José Rezende foi caindo, devagarinho, e tanto fez, que conseguiu morrer sentado. O povo ria a não poder mais, e bateu palmas, e o drama se transformou em comédia, das mais engraçadas. Houve até quem pedisse bis, imagine, que obviamente não foi concedido. Imaginem vocês o pobre do José ter que morrer tudo de novo.
E assim era. Conhecido nos círculos culturais da cidade por sua participação no Grêmio Dramático, Eurípides amplia suas atividades no campo da comunicação agora, criando a Gazeta de Sacramento. E interessante notar, já adolescente, imprimia o senso da perfeição em tudo que realizava, desde a palavra bem posta, na dicção perfeita, até o tratamento cortês que dispensava com todos indistintamente. A todos tratava por senhor, senhora, inclusive aos seus próprios irmãos, mesmo os caçulas, os irmãos, as irmãs e os futuros alunos que teria. Nunca faltou Eurípides a um compromisso e era escravo do relógio. Nas reuniões, era sempre o primeiro a chegar. O tempo passou e trouxe consigo a juventude para o adolescente Eurípides. Nesse período, a situação da família, a situação financeira da família já era um pouco melhor, embora ainda muito laboriosa. Seu Mojico, seu pai, conseguira abrir a própria loja, a Casa Mojico, e nós ficamos pensando que o seu Mojico gastou toda a criatividade pondo o nome no filho. Quando conseguiu abrir a loja, chamou Casa Mojico. Fora o gracejo, é importante salientar que o seu Mojico, profundamente ligado à esposa e aos filhos, por sublimes laços, jamais tivera, nos anos difíceis que passaram, momentos de desânimo. E, além de muito pobres, seu Mojico e Dona Meca não gozavam de boa saúde. Ele sofria do mal beriberi, e ela de ataques nervosos. Bastava uma notícia desagradável, uma emoção mais forte, e Dona Meca, pálida, caía desmaiada. Nenhum médico era capaz de diagnosticar do que sofria a Dona Meca. Eurípides apegara-se a uma preocupação quase obcecante, a enfermidade de sua mãe. Enquanto não lhe achava a cura, continuava no encargo de enfermeiro voluntário da pobrezinha. E foi neste período que o pai de Eurípides é aconselhado pelo senhor Miranda, o dono da escola, onde Eurípides estudava, a providenciar um curso superior para o seu filho. Ao enfatizar as qualidades excepcionais de Eurípides como aluno brilhante, o professor Miranda acentua para fim de suas argumentações. Nada mais temos para ensinar a Eurípides. Ele já aprendeu tudo que o nosso colégio poderia lhe oferecer. No princípio do ano imediato, em 1902, o pai do jovem resolveu levá-lo para o Rio de Janeiro com o objetivo de encaminhá-lo no prosseguimento dos estudos. Pai e filho seguiam para a então capital do país, o Rio de Janeiro, onde conseguiram matrícula no curso preparatório para a Escola de Medicina da Marinha. Imaginem, em 1902, um menino pobre saído da pequena Sacramento e estudar na capital do país, na Escola de Medicina da Marinha. Belos sonhos coroavam os nobres propósitos de aprendizado maior, avultando-lhe no coração o velho anseio, que era o de curar a mãe estremecida. No lar, a notícia fora recebida como um verdadeiro alvoroço pelos irmãos, que viam no fato um passo decisivo para a carreira de Eurípides. A mãe lhe auxiliava no que podia, costurando e organizando suas roupas. A casa toda vivia um clima de preparação, espera e intensa alegria. Até que, às vésperas da saída do jovem, quando a mãe lhe arrumava a mala bastante modesta, foi acometida por uma daquelas crises que tanto preocupavam a família e de modo bastante particular a Eurípides. Sentira ele, de imediato, o motivo do sofrimento da mãezinha. Era a tristeza da separação próxima. A pobrezinha sempre fora muito sensível e não resistia a qualquer choque emocional. Quando Dona Meca voltou às faculdades normais após o desmaio, encontrou a mala do filho desfeita. Assim,
como todos os seus sonhos de juventude. Eurípides nunca mais tocara nesse assunto. Conforme já dissemos, a doença da mãe era algo que incomodava demasiadamente Eurípides. Tanto é que foi com grande entusiasmo que efetuaram um estudo sério e atencioso da homeopatia, debruçando-se sobre livros que tomara emprestado. Quem sabe seria a homeopatia a solução há tanto esperada para a cura da mãezinha, pensava Eurípides. E com os próprios recursos, Eurípides criara pequena farmácia homeopática no fundo de sua casa, com que atendia primeiramente aos necessitados da periferia da cidade, aos quais buscava em visitas cotidianas. Surgia, assim, a primeira cintilação do amor de Eurípides pelos sofredores, nas extraordinárias dimensões do trabalho concreto. E sabe como é? Moço culto e educado, bem apensoado, evidentemente os parentes, vez ou outra, falavam-lhe em casamento, lembrando essa ou aquela moça da sociedade. Eurípides Barçanufo, então, com um sorriso nos lábios, imagino que bastante sorriso amarelo nos lábios, respondia assim: casar? Não, não posso. Já estou casado com a pobreza. E, em verdade, já havia contraído compromisso com a pobreza de sacramento, pois antes mesmo de completar 20 anos de idade, fora cofundador da Irmandade de São Vicente de Paula, que é uma instituição católica com o objetivo de beneficiar os pobres e os carentes. O seu penhor religioso revelara-se desde criança. Não era espírita, uma vez que o espiritismo, àquele tempo, era muito pouco difundido no país. Foi educado, Eurípides, na religião católica, sendo, inclusive, coroinha da igreja. Suas realizações em prol do povo, nessa época, não cessavam. E com apenas 22 anos de idade, em companhia de alguns intelectuais da cidade, funda agora o Liceu de Sacramento, o Liceu Sacramentano, que muitos benefícios traria para a juventude de Sacramento. Sua folha de serviços altruísticos, isto é, fruto de um amor desinteressado ao próximo, ampliava-se, todavia, ainda era um jovem. Como consequência natural, o seu nome alastrava-se por toda a cidade, especialmente pelas cercanias mais distantes de Sacramento, onde os ricos não iam e a pobreza caminhava passo a passo com a enfermidade. Amado pelo povo, muitas vezes foi ele solicitado a ser vereador. Eurípides, sempre amável, recusava, porém, o convite. Entretanto, dada a insistência de seu pai, o seu Mojico, e o incentivo de que, como vereador, poderia fazer ainda mais pelo povo de Sacramento, acabou por ceder. Torna-se vereador da Câmara Municipal de Sacramento. Ocupava agora 4 postos de muita responsabilidade na cidade: o de jornalista na Gazeta de Sacramento, o de vereador, o de professor do Liceu Sacramentano e o de secretário da Irmandade de São Vicente de Paula. Isto tudo, repitamos, tão somente aos 22 anos de idade. Sua vida se manteria deste modo até os 25 anos, pois foi em 1905 o ano escolhido pela espiritualidade para que ele se encontrasse com a doutrina espírita. Vejamos como se deu esse encontro. Antes de Eurípides se converter ao espiritismo, alguns parentes seus realizavam sessões mediúnicas em Santa Maria, uma fazenda que distanciava 14 quilômetros da cidade de Sacramento. Um dos seus tios, chamado Mariano da Cunha, dito o tio senhor carinhosamente, morava na fazenda de Santa Maria, onde participava do tal grupo espírita. Tudo isto lá pelos idos de 1900. O espiritismo, àquela época, era tido como coisa do demônio.
Falava-se que Satanás andava às soltas por Santa Maria. Olhe, imaginem vocês, havia quem afirmasse com grande convicção, e a notícia se espalhava com foros de escândalo, que à hora do trabalho espírita aparecia uma porca preta, rodeada de pintinhos negros. Imaginem vocês, que absurdo! Mas também pudera, a gente pensa junto, se ainda hoje, passados mais do que 100 anos, o espiritismo ainda é motivo de medo e escândalo para alguns, imaginem vocês aquela época. Quando vinha à cidade de Sacramento, o tio senhor Mariano da Cunha falava de doutrina espírita ao sobrinho Eurípides. E este, por muito católico que era, tentava demover o tio da doutrina do Satanás, assim então difamada pelo clero local. Numa destas visitas do tio senhor, Eurípides pergunta ao tio, quase que em tom de deboche: como é, tio? E as sessões continuam? Só faltou perguntar da porca, né? Sim, responde o tio, nada mudou. E o trabalho cresce, porque a dor aumenta a cada dia. Respondeu dessa forma o tio. Aquela resposta singela do bom campeiro penetra o coração sincero de Eurípides. E o tio continua, o que eu não posso explicar a você, meu sobrinho, este livro vai fazer em parte por mim. E retira do bolso da casaca um exemplar do livro Depois da Morte do filósofo francês Léon Denis. Eurípides começara a leitura do livro naquela mesma noite, sob a luz fraca de um lampião a querosene. No dia seguinte, ao reencontrar o tio, o moço brinda o coração do bom Mariano da Cunha com a seguinte exclamação: muito obrigado, meu tio, este livro é um monumento. Eurípides lera toda a obra naquela noite memorável e confessa-se plenamente empolgado com a lógica convincente do autor. 334 páginas. 334 páginas repletas de interesse para Eurípides. A segunda parte do livro arranca-lhe incontidas lágrimas de emoção. Anos mais tarde, repetiria Eurípides por diversas vezes: jamais vi alguém cantar as glórias da criação com tamanha simplicidade e beleza. E agora, profundamente abalado Eurípides em suas convicções católicas e leal à sua sinceridade do seu espírito, restringe sua presença na igreja a poucos ofícios. Já não era mais o mesmo assíduo frequentador dos cultos religiosos. Alguns meses anteriores a esse acontecimento agora narrado, Eurípides houvera ganho, escondido, do padre da cidade, um exemplar da Bíblia. Escondido sim, porque naquela época a leitura da Bíblia era proibida aos seus adeptos. De volta à sua casa, com a Bíblia na mão, ele se tranca no seu quarto e lê pacientemente e com bastante fervor crescente todos os capítulos e versículos do Evangelho. Uma página, entretanto, ele não conseguia entender. O discurso do Cristo no pé da montanha, que ficaria conhecido como o Cântico das Bem-aventuranças. Não compreendia ele como pode o Cristo, sábio e misericordioso, prometer consolações aos aflitos. Aflitos estes que muitas vezes Eurípides vira baixar a tumba sem os prometidos reconfortos expressos naquele sermão. Não compreendia ele como podem ser bem-aventurados os aflitos, como podem ser bem-aventurados aqueles que choram, e essa página não lhe saía da cabeça. Eurípides, então, procura pelo padre da cidade em busca de explicação, mas sem nenhum sucesso. O padre não lhe explica absolutamente nada. Até que um dia, anos mais tarde, voltando à história do Mariano da Cunha, Eurípides é convidado por alguns parentes de Santa Maria para assistir a uma das reuniões mediúnicas que lá ocorriam. O convite foi feito por sua madrinha, chamada Sana.
nestas palavras: você precisa assistir às nossas reuniões, meu filho. Os espíritos estão falando pelo Jason e pelo Aristides, explicando o Evangelho, fazendo todos chorar como nos tempos de Jesus. O convite da madrinha, naquele momento, era por demais oportuno, embora pairasse sobre Eurípides a dúvida: de que forma homens incultos, semi-analfabetos, embora sinceros e bons, como Aristides e Jason, poderiam influenciar as massas com arrombos de sabedoria? Ele duvidava. Como poderia o Jason, o Aristides, tão simples, semi-analfabetos, falar do Evangelho? O jovem, então, aceita o convite. Ouve com atenção, no dia da reunião, a leitura do Evangelho feita no início da reunião, acompanha a oração de abertura em posição íntima e se posta na fileira de cadeiras logo atrás do médium Aristides. Para ele, Eurípides, Aristides era um homem com um coração de ouro, mas com uma cabecinha vazia. Um pensamento, neste momento, no início da reunião, vibra-lhe na mente, e ele resolve fazer o pedido mentalmente. Pensa ele e pede assim mentalmente: tudo compreendi na Bíblia, mas o meu entendimento está fechado para as bem-aventuranças. Se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, eu rogo então a João, o evangelista, elucide-me pelo médium Aristides colocado à minha frente. Alguns minutos após, Eurípides ouvia a mais extraordinária dissertação filosófico-doutrinária que jamais conhecera em toda a sua vida, sobre o luminescente discurso de Jesus por intermédio do intérprete solicitado. É impossível atribuir a Aristides aquela linguagem sublime, onde o magnetismo de poderosa eloquência empolgava até as lágrimas todos os presentes. Ao final da luminosa explanação, a entidade assinala sua identidade com o selo vibrante de fraterna salvação. Diz ela assim ao final, a entidade, ao final da exclamação evangélica, diz ela assim: paz, João, o evangelista. O moço compreendia finalmente o mais perfeito código de consolações que ao mundo fora dado conhecer. Caíram-lhe todas as dúvidas. A comunicabilidade com os espíritos é um fato que não se pode opor objeções. E se a sua primeira reunião mediúnica já lhe causara uma grande transformação na vida, a segunda, então, seria marco da mudança. Comunica-se na segunda reunião mediúnica Adolfo Bezerra de Menezes, que se dirige ao próprio Eurípides na sua segunda reunião mediúnica, pedindo a ele, Eurípides, nominalmente, que tome parte da equipe em trabalho, afirmando suas faculdades curadoras. Logo em seguida, na mesma reunião mediúnica, fala o benfeitor Vicente de Paula, que lhe revela ser o seu guia espiritual desde o berço, desde o nascimento. Falou ainda da missão de Eurípides, avisando-o das lutas que enfrentaria, e o convidou à decisão firme, a largar da doutrina católica e se juntar à doutrina espírita. Vale a pena ressaltar, importante salientar, que comunicações como essas, tão particulares e reveladoras, não são comuns nas nossas reuniões mediúnicas, nas reuniões atuais. Nelas, geralmente, se visam mais os problemas humanos em geral, o aconselhamento coletivo. E nós acreditamos que, no caso particular de Eurípides Barçanufo, que elas se justificassem pela envergadura espiritual de Eurípides e pela missão que ele teria que desempenhar em sua vida. A sua conversão ao espiritismo causou grande impacto na cidade e em muitos membros de sua família. Lembra-se, família formada de católicos praticantes. De início,
logo após a sua conversão ao espiritismo, recriminações severas em toda a cidade, incluindo sua família. Depois, pressão contínua e perseguição impiedosa. Entretanto, Eurípides permanecia firme e fiel aos seus sentimentos, à sua nova convicção religiosa. Incluíra aulas de espiritismo dentre as matérias do Liceu Sacramentano. Imaginem vocês o impacto disso em 1905. Aulas de espiritismo no Liceu Sacramentano. Imaginem se a gente colocasse aulas de espiritismo nos liceus da nossa cidade hoje, né? A cidade clamava assim: o professor está louco! Murmuravam a sua passagem em qualquer ponto da cidade. Os companheiros do magistério abandonaram seus cargos no liceu. Os pais dos alunos exigiam que a nova matéria fosse excluída da grade curricular. Ofereciam até dinheiro para que isto ocorresse, sendo sempre, obviamente, recusado por Eurípides. Quando os pais ameaçaram tirar os seus filhos do liceu, caso o professor mantivesse a decisão de lecionar o espiritismo, recebiam a firme resposta de Eurípides, que não deixava margem a outras argumentações. Dizia Eurípides assim: que retirem os filhos, mas a finalidade salvadora do aprendizado espírita será mantida neste colégio. Os alunos foram, então, sendo retirados, um a um. O mobiliário escolar fora retirado e o prédio fora requerido pelos seus proprietários. Foi neste momento da vida que Eurípides recolheu sublime revelação, que seria a mais importante no curso da sua vida, da sua missão. Eis como o espírito de Hilário Silva nos relata um impressionante episódio intitulado A Visão de Eurípides, que foi através da psicografia de Chico Xavier, relatada no livro A Vida Escreve. Diz assim Hilário da Silva no livro: começara Eurípides Barçanufo a observar-se fora do corpo físico em admirável desdobramento, quando, certa feita à noite, viu a si mesmo em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelino do amor, subia e subia sempre. Queria parar, queria ele descer reavendo do veículo carnal, mas não conhecia. Braços intangíveis tutelavam a sublime excursão. Respirava agora um outro ambiente, envergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem quando, não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se lentamente. Houve, porém, um momento em que estancou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou de seguir adiante. Recordou então as lições do cristianismo, os templos no mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humildemente. Viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto,
os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas até hoje, na terra, lhe atirando incompreensão e sarcasmo. E nesta linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou, suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras, Senhor, pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E, após um instante de atenção, respondeu assim em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais nós devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se da cama e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo desta maneira até a sua morte. Foi assim que Hilário Silva nos relata de modo sublime a visão de Eurípides, o seu encontro em vida com o próprio Cristo. E por tudo quanto lhe acontecia no Liceu, o jovem estava abatido, mas não desanimado. O testemunho reclamava-lhe determinação e vigor na nova fé. Por isso, continuava firme nas tarefas espíritas, apesar de todos os seus problemas. Um dia, porém, ele se entristecera profundamente. Achava-se quase abandonado no vazio das salas de aula. Pusera-se então a chorar, no silêncio de uma ardorosa prece. Sentiu insinuante vontade de escrever. Recebe a seguinte mensagem, psicografada mecanicamente. Diz assim a mensagem: Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. No final, a entidade sublime assina o documento: Maria, serva do Senhor. Sim, Maria, a mãe de Jesus, em pessoa, em espírito, estava ali, recomendando-o sobre o que fazer com o Liceu. E Eurípides, com coragem e determinação, seguiu à risca as instruções espirituais da Maria Santíssima. E desta forma, dentre os primeiros espinhos, surgiram em 1º de abril de 1907, esplendorosa flor que Eurípides cultivou com carinho maior de sua alma, o Colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita de todo o mundo. Tem início para Sacramento a maior campanha educacional conhecida até então. Antigos alunos do Liceu Sacramentano reintegram-se agora ao novo educandário. No início, o Colégio Allan Kardec funcionava na própria residência de Eurípides Barçanufo, que providenciou a derrubada de algumas paredes, formando um salão mais amplo. Eurípides lecionava várias disciplinas. Era mestre muito exigente na orientação dos alunos, utilizando-se de uma pedagogia bastante avançada para a época. O currículo contava com as seguintes disciplinas: aritmética, geometria, história do Brasil, história universal, geografia, noções da vida prática, ciências naturais, gramática portuguesa, francês, cosmografia, física, química e às quartas-feiras, conforme recomendada por Maria Santíssima, aulas de Evangelho.
Essas aulas de evangelho eram ministradas pelo próprio Eurípides, da 12h30 às 15 horas, todas as quartas-feiras. Assistiam a essas aulas os alunos do colégio e numerosos outros visitantes. A astronomia também mereceu de Eurípides destacado interesse. Organizou notas explicativas extraídas da astronomia popular de Camille Flammarion. O curso de astronomia, como os demais, levava os alunos, através da sensibilidade do mestre, à compreensão da obra divina, penetrando-lhe a profunda beleza. Um dos discípulos de Eurípides Barçanufo, o doutor Tomás Novelino, diria, anos mais tarde, a respeito de Eurípides como educador, abre aspas, espírito de tal modo delicado e superior, embebia-se extasiado ao contemplar uma flor, uma folha, admirando-lhe a perfeição, em que via a obra de maravilha de um único autor, que é Deus. Fecha aspas. E nos é fácil imaginar Eurípides tal como descrito pelo doutor Tomás Novelino. Basta lermos a maravilhosa poesia que Eurípides escreveu numa linda demonstração de sua grande admiração ao Criador. Tem por título Deus. Lembram-se dessa poesia? Ela começa assim: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E Eurípides passa então a declamar onde reconhece Deus, mais uma vez, numa linda demonstração de sensibilidade e admiração ao Criador. Vai dizendo ele assim: reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no afeto do filho, na caridade do bom, nas flores dos vergéis, com Jesus quando oro, quando os anjos quando cantam, e é linda. E é absolutamente linda essa poesia. Certamente que todos nós a conhecemos. É com ela que o querido Emanuel Cristiano costuma finalizar suas palestras de forma bem mais poética do que eu seria capaz de fazer aqui neste momento, e por isso eu nem me atrevo. A mediunidade de Eurípides aflorava cada vez mais forte, principalmente após ele ter fundado o Centro Espírita Amor e Caridade, que se deu no ano de 1905, o ano de sua conversão ao Espiritismo. Ele possuía os seguintes tipos de mediunidade: mediunidade curadora, mediunidade receitista. A sua mãe foi a primeira pessoa que ele curou. Lembram-se da obsessão dele pela cura da mãe? A mãe foi a primeira pessoa que ele curou. Tinha ainda a mediunidade de audição, de vidência, de intuição, de psicografia, psicofonia e de desdobramento. A sua missão era pregar a doutrina, ensinar e curar enfermos. E para colaborar nessa tarefa de curar enfermos, não se sabe exatamente quando, mas Eurípides inicia as atividades da Farmácia Espírita Esperança e Caridade, mais uma fundação sua. A farmácia era totalmente gratuita. Eurípides atendia não somente a população da pequena Sacramento, mas a todo o país. Chegavam cartas de todas as regiões do Brasil num volume cada vez maior. Nos últimos tempos, atendia-se a uma média de 1.000 pedidos diários, sendo os medicamentos enviados pelo correio, totalmente gratuito. As tarefas realizavam-se no período das 15 às 17 horas para os enfermos locais da cidade de Sacramento, sobre um clima de elevada disciplina. Entretanto, o seu dia, o dia de Eurípides, tinha início pela madrugada, quando efetuava o receituário de fora das outras cidades, receituário este que ele recebia mediunicamente de Bezerra de Menezes, e cuja manipulação do receituário deveria dar-se pela manhã. Eurípides manifestava enorme preocupação com o atendimento do receituário. Era comum vê-lo falando assim aos seus assistentes: a doença não espera pelo nosso comodismo, não. Vamos ao trabalho.
o dia a dia de Eurípides, assinalou-se marcantemente por uma constante, o trabalho convergente para os diferentes pontos importantes relacionados à educação, com os serviços assistenciais do grupo espírita, com as tarefas da farmácia e as obrigações no escritório da casa comercial de seu pai. De uma maneira geral, assim era o seu dia. Das 4 às 7 da manhã, fazia o receituário de fora. Das 4 às 7 da manhã. E teve gente que não conseguiu acordar para a palestra das 10. Das 8 às 10, ele fazia a manipulação e o despacho dos medicamentos. Das 10h30 às 15 horas, atividades educacionais no colégio. Das 15 às 17, receituário local e manipulação. Das 19 às 21 horas, tarefas no Grupo Espírita Esperança e Caridade, junto a enfermos e obsidiados. E Eurípides continuava dessa forma sua faina sublime. Amparava infelizes, remediava males, atenuava provações, fortalecia ânimos, encorajava vencidos, enxugava lágrimas, espalhando em torno de si uma auréola de simpatia, confiança e admiração. Tantos e tão sublimes resultados atraíam multidões de cidades da região vizinha e de outros estados. Nessa época, o espiritismo era muito combatido. Eurípides escrevia artigos e respostas às acusações no jornal Alavanca. Aqui em Campinas também temos o jornal Alavanca, mas é outro jornal, editado lá em Santa Maria. Célebre, muito célebre e famosa, ficou a sua polêmica religiosa com o padre Feliciano Iaghi, então padre esse, residente aqui em Campinas, famoso por ser eloquente orador sacro e por sua dialética, e que fora levado de Campinas a Sacramento para fazer calar para sempre o espírita de Sacramento, a quem o padre chamava de louco. Esse padre era missionário do Imaculado Coração de Maria. Desafiou Eurípides para um debate, com data, horário e local marcado. 13 horas, do dia 18 de outubro de 1913, no coreto da Praça Municipal. O debate atraiu 2.000 pessoas. Nessa época, Sacramento tinha, por população, 5.000 pessoas. Estava todo mundo lá, no coreto da praça. Eurípides aceitou o convite, não por se sentir ofendido com as críticas do padre, não, mas porque entendia que, neste caso em particular, não poderia silenciar. A doutrina espírita havia sido desfigurada publicamente no sermão proferido pelo padre na igreja matriz da cidade. De acordo entre os debatedores, o padre Feliciano procuraria demonstrar que o espiritismo e o ateísmo, esse era o papel do padre no debate, procurar demonstrar que o espiritismo é o ateísmo, que os enfermos sobrenaturais, que os fenômenos sobrenaturais do espiritismo não podem ser explicados sem a intervenção diabólica, que o espiritismo não é religião e que o espiritismo não é ciência. Essa era a parte que cabia ao padre. A parte que cabia a Eurípides era provar o contrário. Falaram em praça pública, no horário e na data marcada, por 2 horas, revezando-se em intervalos de meia hora para cada um. Por fim, Eurípides vencera brilhantemente a polêmica. E após palavra serena e cheia de amor diante de 2.000 espectadores exultados pelo debate, felizes pelo Eurípides, que era o cidadão da cidade, Eurípides, após isso, se encaminha com muita fraternidade ao reverendo, abraçando-o num gesto de envolvente fraternismo. A multidão exaltada aplaudiu e quis carregá-lo pelas ruas da cidade de Sacramento, apesar do seu íntimo constrangimento. O médium pediu calma, 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 e rodeado por amigos e parentes, regressou rápido, escoltado para sua casa. O feliz resultado da polêmica redobrou o bom conceito de que o espiritismo desfrutava junto à população de Sacramento e lhe deu, durante os 4 próximos anos seguintes,
Até 1917, portanto, um pouco mais de sossego para cumprir a sua missão. E foi em 1917 que um artigo publicado no jornal Lavoura e Comércio fez uma violenta denúncia num artigo intitulado Seita Maldita, pedindo providências ao presidente do Estado de Minas Gerais. O artigo suscitou pressão política e particular, obrigando as autoridades a abrirem inquérito para o respectivo processo criminal. No processo, a acusação que faziam era de exercício ilegal da medicina. Intimado, Eurípides compareceu ante o delegado da cidade no dia 22 de outubro de 1917 e depôs, sem negar seu trabalho de assistência a enfermos. Esclareceu que somente o fazia como médium sobre a orientação e assistência do espírito de Bezerra de Menezes, e também sem nada cobrar pelos serviços. Quando finalmente encerrou seu depoimento, a que fora constrangido a fazer, Eurípides, de forma bastante humilde, pede licença para se aproximar do juiz, do delegado, e diz assim: seu juiz, poderá a Vossa Excelência conceder-me permissão para me retirar agora, no momento do seu julgamento? O que o senhor vai fazer? Indaga o representante da justiça, com os olhos fitos na valise que Eurípides carregava consigo. Vou ver os meus doentes. O desassombro de Eurípides impressionou vivamente o delegado, que nele viu um indivíduo excepcional, que estava disposto até o sacrifício, o seu sacrifício pelos seus doentes. Testemunhas confirmaram os esclarecimentos de Eurípides e os bons resultados que haviam obtido com o trabalho dele. Os autos do processo foram passando de mão em mão, e de juiz em juiz, e porque nenhum juiz, por constrangimento, que se pronunciar a respeito, alegando das mais variadas desculpas, o processo acabou caducando e foi arquivado. E assim, Eurípides prosseguia, trabalhando incansavelmente no cumprimento da sua missão. Contava agora com 38 anos de idade, até que em 1918, uma terrível gripe pneumônica espalhou-se por todo o mundo. Porque surgira inicialmente na Espanha, ficara conhecida como gripe espanhola. Tal gripe era capaz de matar uma pessoa em apenas 24 horas. A gripe espanhola matou milhões de pessoas em todo o globo. Em nosso país, no Brasil, a epidemia começou no Rio de Janeiro e logo se alastrou por todo o país. Morreu tanta gente no estado de São Paulo que diariamente abriam-se valas compridas nos cemitérios. Em Uberaba e redondezas, chegaram a morrer 600 pessoas por dia. Sacramento não poderia escapar à terrível epidemia. Eurípides Barçanufo desdobrava-se com centenas de doentes com febre de 40 graus. A pequena cidade mineira virou a meca dos sofredores. Seus poucos hotéis ficaram repletos, bem como todas as suas pensões. Eurípides, contando com a ajuda de 10 colaboradores, trabalhava na farmácia medicando centenas de pessoas por dia. O trabalho era tanto que estendiam o expediente das 6 da manhã até a meia-noite, descansando da meia-noite às 6 apenas. E foi no dia 23 de outubro do referido ano, 1918, que Eurípides, em pessoa, fora ele atingido também pela terrível gripe, pelo temível vírus. Narram alguns companheiros que ele se recusava a parar de trabalhar no socorro aos doentes. Passados apenas 3 dias, o seu abatimento era evidente. As suas faces haviam tomado uma cor violácea. Dos olhos corriam lágrimas sob o ardor da febre que não cessava jamais. Do lado de fora de sua casa, uma multidão de necessitados se avultava o esperando, num esforço heróico que somente o amor justifica
ele ia atender aos corações necessitados e aflitos. Ao ser aconselhado pelos amigos a tomar um banho de imersão, responde ele dessa maneira: não posso, os enfermos não podem esperar. E de tanto a sua mãe insistir para que descansasse um pouco, Eurípides obedece a relutante, indo deitar-se. Indo deitar-se para nunca mais levantar. Desencarna Eurípides por volta das 6 da manhã, no dia 1º de novembro de 1918, rodeado por amigos, discípulos, tendo ao pé de sua cama a Dulcimeca, sua mãe. Mas não sem antes recomendar à mãezinha: mãe, se tiver que fechar a farmácia, que feche, mas não feche o colégio. Desejo também, mãe, que o meu corpo seja enterrado em sepultura rasa, que o caixão seja do mais comum e vistam o meu corpo com roupa velha. A seu pedido, seu sepultamento ocorre, sim, em cova rasa. Milhares de pessoas atenderam ao seu enterro. Uma comoção geral tomou conta de Sacramento. O jornal do Triângulo anunciava assim: viveu como um puro, morreu como um justo, sublime vida, gloriosa apoteose. Anos mais tarde, Eurípides retornaria, agora em espírito, e através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, se apresentaria assim: aos queridos irmãos do Triângulo Mineiro, a nossa marcha continua e, como sempre, irmãos meus, confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Sim, Eurípides Barçanufo, que em vida fora o apóstolo da caridade, jamais nos abandonou. Queremos hoje declarar a nossa certeza de que Ele continua conosco, que continua agora no além a sua vitoriosa jornada evolutiva e amoroso e incansável, se dedica a socorrer e aliviar os sofredores de toda ordem e a iluminar as mentes de todos nós, seus irmãos em humanidade, com a mensagem do Evangelho revivida e explicada agora à luz do Espiritismo. E para encerrar esta nossa manhã, queremos dizer com Casimiro da Cunha, que em espírito se apresenta a Chico Xavier por ocasião da inauguração do Lar Eurípides, acontecida no ano de 1959, e Casimiro dita assim, na inauguração do Lar Eurípides, a seguinte poesia: no momento em que a sala lá, em 1959, se inunda de um perfume de jasmim que era a flor predileta de Eurípides. Diz assim Casimiro, e nós dizemos com ele: agradecemos, Jesus, pelo amparo do teu afeto, a luz, a alegria, o teto, a paz, o conforto e o pão. E porque nada tenhamos para dar-te em mãos divinas, em nossas mãos pequeninas trazemos-te o coração. Ensina-nos, Mestre amado, a descobrir-te o roteiro, para buscarmos primeiro aprender e trabalhar. A cada dia, a cada hora, conceda-nos, doce amigo, a bênção de estar contigo na bênção do nosso lar. Que as bênçãos de Deus sejam sempre em nossos corações. Paz e luz a todos, um ótimo domingo.